eu chamo Maria Paula Silva, sou a presidente da Associação Pegadas de Amor, sou médica de profissão, exerço a minha atividade profissional no IPO do Porto, no Serviço de Cuidados Paliativos, e dedico-me à Associação Pegadas de Amor desde o seu início como voluntária. Eu sou Carolina Bento, sou psicóloga clínica e sou também a diretora técnica e clínica da Associação Pegadas de Amor. A Associação Pegadas de Amor consiste numa associação que tem como objetivo principal apoiar crianças com necessidades educativas especiais, de famílias carenciadas ou de risco, sendo que a sua atuação tem um cariz muito mais educativo e de apoio no âmbito da psicologia, da terapia da fala, da terapia ocupacional. A questão depois do apoio solidário vem um pouco na sequência do nosso trabalho do dia-a-dia, não é? Ou seja, o confronto com as necessidades das nossas famílias fez com que surgisse também esse segundo objetivo, o qual nós não conseguimos dissociar, não é, do primeiro, porque nós compreendemos que as crianças necessitam desse apoio, de adquirirem competências escolares, educativas, relacionais, enfim, todo o âmbito, mas também é importante terem uma alimentação minimamente saudável, não é? E terem as condições mínimas para o seu dia-a-dia. E por isso é que a nossa atuação se estendeu um pouquinho a esse âmbito e iniciamos este trabalho mais concreto desta campanha, vai no 4º ano, não é? Não sei se a doutora Carolina quer acrescentar mais alguma coisa. É exatamente isso. A campanha chama-se Não Há Bom Dia com a Barriga Vazia, isto porque nós no contacto que fazemos com a escola para compreender como é que é o comportamento das crianças na escola, alguns professores nos foram dizendo que muitos iam sem o pequeno almoço, não porque não queriam tomar o pequeno almoço, mas porque não tinham muitas vezes alimentos para tal, e então surgiu essa campanha para que todas as crianças pudessem ir para a escola com o pequeno almoço. E portanto essa campanha surge todos os dias, todo o ano, e não só no Natal ou em algumas épocas em que é mais fácil ter donativos. Normalmente são as escolas que nos sinalizam as crianças, as escolas, a Comissão de Proteção de Jovens também de risco, também nos sinalizam bastante. Alguns pais que percebem que alguma coisa não está a correr bem também sinalizam, mas a grande maioria é o agrupamento de escolas e são as CPCJs ou o rendimento mínimo, algumas que também são sinalizadas com a RSI, e as técnicas percebem que têm que ter um acompanhamento mais especializado, mais regular e mais frequente, que as escolas nem sempre conseguem fazer. Tentamos manter uma relação de proximidade com os pais ou com os cuidadores, porque de há muito que nós entendemos que trabalhar com as crianças não envolvendo, não temos resultados nenhuns. Não tem impacto, não é? Não é? Elas vão ter a consulta da psicologia 1 hora por semana, vão ter a terapia da fala, mas depois vão para o seu contexto familiar, não é? Então há uma preocupação e isso foi, quer dizer, não foi um objetivo inicial, foi uma constatação da realidade ao longo dos anos, que se nós não intervíssemos também na família, que os resultados seriam muito pequenos comparando com o esforço que se fazia. Através desse conhecimento real e no terreno, também depois percebemos que haviam outros irmãos que muitas vezes não eram sinalizadas, mas que também precisavam de algum tipo de apoio. E uma das coisas que eu acho que caracteriza um pouquinho o nosso trabalho é porque, sendo uma associação pequena, e eu acho que realmente as coisas funcionam melhor quando são estruturas mais pequenas. O que é que isso nos permite? Isso permite-nos conhecer as famílias todas, conhecermos a casa delas, não é? De irmos à casa delas e eles terem esse tipo de confiança connosco. Elas sentem-se muito próximas de nós, de nos contar, não é? De se quererem aconselhar connosco e de nós podermos ajudar. E abrir a porta de casa nós sabemos que não é fácil, não é? Principalmente quando algo não está bem, não é? E nós podermos entrar, isso facilita assim muito, sem dúvida. Esta iniciativa começou porque o presidente da Assembleia da Associação Pegadas de Amor é o Dr. Alberto Neto, que faz parte da equipa de juristas. E no fundo, pronto, foi uma pessoa que ao longo dos anos foi sempre muito sensível e sempre esteve muito presente
E nós sabemos que às vezes manter um voluntariado não é fácil, não é? Sobretudo quando estamos a falar de uma associação cujas pessoas que intervêm são pessoas, enfim, com uma atividade profissional exigente e depois as coisas às vezes e às vezes é difícil. Felizmente nós fomos conseguindo manter um grupo muito coeso e o nosso Presidente da Assembleia Geral de sempre, não é? Mantém-se e umas vezes mais próximo fisicamente, outras vezes menos próximo fisicamente, mas sempre com o pensamento na Associação Pegadas de Amor, e ele realmente não perde uma oportunidade de ajudar. E fez nascer este projeto depois com a ajuda assim maravilhosa da Edna, que eu acho que é assim uma pessoa incrível, não é? E agora ali quando foi a distribuição das equipas eu fiquei encantada com o papel dela no meio daqueles homens todos ali a definir as equipas e pronto, e foi muito o trabalho deles. Nós de facto às vezes as pessoas dizem que nós pecamos um bocadinho por trabalharmos um bocadinho no anonimato e tem sido um bocadinho essa a nossa postura. Também lá está, porque como todos nós temos a nossa profissão, fazemos o voluntariado, o tempo que nos resta é para trabalhar no terreno, não é? E essa é uma dificuldade que nós sentimos, mas que não conseguimos sair muito desse contexto. Neste momento, a maior ajuda que realmente que nos podem ter, que é assim, o projeto que nós temos fixo com gastos, é esta campanha dos alimentos, não é? Claro que temos outros objetivos, mas esses aí são objetivos que, enfim, que exigiriam uma estrutura maior, não é? Mas se as pessoas nos ajudarem com alimentos, e nós quando falamos alimentos, falamos muito de alimentos dirigidos aos lanchinhos das crianças, não é? E aos pequenos almoços, para focalizar um pouquinho nas crianças, não é? Muitas famílias nos disseram que em situações de crise, o terem um Cerelac é uma refeição completa para uma criança, não é? O terem um leite com Nestum, não é? Eles muitas vezes socorrem-se disso. E muitas vezes, tem famílias a dizer-me que foi a única refeição, que, além da escola, porque eles almoçam na escola, não é? Certo. Mas que se não fosse esses alimentos não tinham o que jantar e, portanto, isso é assim não é um SOS. E já falamos com alguém da Segurança Social que validou muito esta ideia, que era, por exemplo, termos pessoas que quisessem uma família apadrinhar outra. Não no sentido de dar uma ajuda fixa, mas o acompanhamento, muitas vezes o estar presente, o perceber, porque se criam laços. Nós temos a experiência com uma família, não é? Em que uma família apadrinhou outra e tem sido uma experiência fantástica. Mesmo que não consiga ajudar, é uma questão de reportar-nos e nós tentarmos mobilizar, não é? Ajuda, porque eu posso ser padrinho de uma família e de facto não poder ajudar, mas posso mobilizar ajuda, não é? Connosco. Portanto, era assim o nosso objetivo. Quem se quiser voluntariar para realmente apadrinhar uma família, sendo que isso não implica nenhum compromisso, digamos, de apoio financeiro, não, é mesmo perceber a dinâmica, perceber as dificuldades. Criar laços com essa família, criar laços, perceber não é? Quais as necessidades. Isso. Olha, aquele menino precisa muito, sei lá, de um equipamento. Ok, nós não temos dinheiro, mas olha, vamos ali à Pegadas, vamos juntar-nos, mas o sinalizar, o percebermos as necessidades reais, não é? Porque muitas vezes as coisas estão a nível institucional. Não é? As pessoas vão à Segurança Social, que tem um papel fundamental, importantíssimo, mas não há proximidade.